Olá, Boa noite, boa Olá, noite. Putin. boa Tudo noite. bem? Boa Tudo noite. bom? Tudo bom, Tudo, professor? Tudo bom, Gisela? tudo ótimo. Ótimo. Estão me ouvindo Sim, bem? sim, perfeitamente. Maravilha. Vocês me ouvem bem Sim, também? também, Tudo também. Sim, certo. Ah, bacana. Obrigado mais uma vez, né, por atender ao pedido aqui do Grupo Finanças. É sempre uma honra, professor Dr. Rodrigo Tenório, professora doutora Gisela Mendes. Não vou prazer é dispensar as nosso. apresentações, mas agradeço imensamente ao pedido. Temos aí uma jornada de lives nessa semana, né, na semana do servidor, em que o grupo está promovendo a conversa com o professor Dr. Rodrigo Tenório e alguns outros professores que, de alguma forma, interagem aqui com o grupo Finanças Servidor, né? Então, muito obrigado. Feitas os agradecimentos iniciais, passo a palavra para vocês e a gente começa a nossa live aqui agora. Obrigado à audiência que tem crescido. Você que não segue o Grupo Finanças Servidor, que está vindo do perfil tanto da doutora Gisela quanto do professor Dr. Rodrigo Tenório, sigam o perfil do Finanças também, @Finanças Servidor. Estamos trazendo bastante conteúdo para vocês relacionados à atividade de vocês específica, assuntos de momento, né, que estão aí suscitando bastante discussão. Então, sigam nas redes sociais. E os nossos seguidores que também que não seguem os professores, por favor, @professor Rodrigo Tenório. Gisela, me perdoa, eu não Arroba, sei o teu arroba Gisela Mendes. Arroba Gisela Gisela Mendes. Mendes. Legal, muito obrigado por participarem. Professor, fica à vontade. Obrigado, Putin, mais uma vez. Uma honra, uma alegria atender o convite do Grupo Finanças Servidor. Gisela, que bom reencontrá-la aqui, né? Nós que temos trabalhado juntos no Piauí. O tema de hoje é dos mais relevantes, né? Reforma da Previdência e imigração de regime. Para a Semana do Servidor não poderia haver tema mais relevante, especialmente para alguns servidores da União que conseguiram ampliação do prazo da migração por via judicial e servidores estaduais que estão com prazo aberto, como é o caso dos servidores do Piauí, onde Gisela atua. Gisela é defensora pública lá e nossa professora tem atendido, feito tutorias com os alunos, né? Há outros estados, em Mato Grosso, por exemplo, está com prazo aberto, Rondônia vai abrir há pouco, porque divulgou-se os termos em que o benefício especial será pago. E eu abri uma janela hoje no Instagram pedindo dúvidas sobre o benefício especial, dezenas de dúvidas, não consegui vê-las todas. Vamos pensar algumas para tratar dela hoje. Então, é um prazer estar aqui e que bom trabalhar novamente com Gisela e com você, Putin. Igualmente, é um prazer. Também agradeço o convite do Putin para participar dessa live. Mais uma vez, um prazer estar ao lado dos dois. Estivemos juntos recentemente, né, pessoalmente aqui no Piauí, no evento que o Finanças do Servidor fez, a convite de uma congregação de associações, né, que forneceram para os seus associados uma palestra, né, para munidos de informações sobre esse tema tão relevante que é a migração, em especial aqui no Piauí, que a gente está com o prazo aberto, encerra no dia 30 de novembro, então, assim como outros estados aí, como o professor Rodrigo Tenório falou, então é um prazer estar aqui ao lado de vocês novamente. Maravilha, obrigado. Algumas informações importantes aqui para a nossa audiência. Ontem nós tivemos uma dificuldade em responder as perguntas. Já hoje definimos aqui um staff para nos auxiliar nessas perguntas. Então, fiquem à vontade, postem as perguntas aí no chat. Aquelas que não conseguimos, por algum motivo aí, ou volume, ou qualquer outra que seja, façam no direct, que eu garanto a vocês que vocês serão respondidos, tá? Mais um último aviso antes da gente começar. Fiquem atentos às nossas lives.
Amanhã nós iremos divulgar um produto inovador do Grupo Finança Servidor, algo realmente inédito, nunca visto na área educacional, voltado para a educação financeira, uma imersão especial para vocês. Então, já estou dando aqui um spoiler, dando algumas dicas aqui. Fiquem atentos. Amanhã, na última live da Semana do Servidor, vocês vão conhecer um pouco mais desse produto, tá bom? Vamos lá, então, meus convidados. Muito obrigado mais uma vez. Gisela, vou começar perguntando, e eu acho que a gente pode deixar isso aqui num ambiente bem informal. Não sou o maior entendedor aqui na sala, o professor Dr. Rodrigo Tenório é a estrela nesse sentido, maior entendedor da migração, né? Escritor dos 2 best-sellers mais vendidos na Amazon, que é o Regime de Previdência, é Hora de Migrar, edição 1 e 2, ficou entre os mais vendidos na época lá na Amazon, salvo engano. Então, vou fazer uma pergunta inicial e depois a gente vai batendo uma bola aqui bacana. Como servidora, Gisela, que está passando pela migração, ouço isso de muitos, né? A aflição entre migrar e não migrar. Eu queria a tua opinião como servidora, né? Membro aí da Defensoria, e depois como professora, né? Que você vem atuando aí, orientando os alunos que chegam até você na parte previdenciária. Me dá esse relato seu dos 2 polos, né? Pronto. Por gentileza. É uma excelente pergunta, porque as pessoas, Puccini, chegam para mim assim com um desespero. Vale a pena eu migrar? Você vai migrar? Se você migrar, eu migro também. O que você fizer, eu também faço. E eu sempre digo que esse é o primeiro erro, porque é uma análise que é individual, né? Os servidores, eles precisam ter em mente que, além de entender as regras gerais sobre as questões envolvendo o regime próprio, entender as regras da reforma da Previdência, saber onde estão pisando. Muita gente né, os alunos que a gente atende, às vezes não sabem de regras que seriam, digamos, regras básicas, e eu não sabia disso. Por exemplo, não sabe que a pessoa acha que por estar na paridade, na integralidade, a vida dela está plenamente resolvida. E ela não sabe, por exemplo, que a pensão por morte, ela tem sim redução. A aposentadoria por incapacidade, ela também tem redução. A paridade, a integralidade é apenas para a aposentadoria normal. Mas no caso de pensão, há uma redução. Não é aquela pessoa que vem a falecer, ela não deixa de pensão para os seus filhos a sua integralidade, né? Isso não existe. Então, é preciso que o servidor, em primeiro lugar, tenha noção das regras gerais. E, em segundo lugar, é que a minha situação não pode servir de base para os outros. Por quê? Porque essa é uma análise individual. Eu costumo dizer que isso é uma análise matemática. Eu gosto muito desse assunto de migração porque essa é uma análise matemática. É preciso analisar a situação pessoal. Quanto será a minha aposentadoria se eu não migrar? X, sabe? 25 mil. Vamos chutar valores. Minha aposentadoria, se eu não migrar, é 25. Tá, e se eu decidir migrar? Quanto que vai ser? Quanto que vai ser a soma do meu benefício especial mais o teto? Vamos colocar aqui um valor arredondado, 20, né? Eu tenho aí teto 7.500, o restante de benefício especial. Bom, então eu diminuí. Sem migração eu teria 25 mil, com a migração a soma do meu BE com o teto do RGPS eu vou ter 20. E aí é que vem a grande análise. Com o valor que eu tenho de acréscimo no meu contra-cheque devido à migração, porque a migração ela traz um acréscimo salarial, muitas vezes significativo. Quantos anos falta para eu me aposentar? Será que eu, aplicando esse determinado valor, que é um valor que até então não existia, por essa quantidade de tempo, eu consigo, digamos assim, correr atrás dessa perda que eu tive? E aí a análise matemática. O aluno, o servidor, perdão, a gente fala aluno porque são tantas os auxílios que se fazem. Então, o servidor tem que ter noção do seu caso. Quanto é o benefício especial daquele servidor? Quanto é que seria a aposentadoria daquele servidor se ele não migrar? Como fica a aposentadoria, o valor dele se ele migrar? Como fica o valor de pensão por morte dele? Então, é uma análise individual e que, para isso, é imprescindível que o servidor busque se munir
né, de relatórios, o Grupo Finanças do Servidor fornece, né, esses dados, somente mediante análise desses dados individuais é que o servidor pode tomar uma decisão de segura quanto à migração ou não. Por exemplo, já atendemos alunos em que esse cálculo matemático mostrou que não era vantajoso. A migração só se torna vantajosa se o valor que eu tenho a mais aplicado pelaquela quantidade de anos que faltam para eu me aposentar, conseguir empatar e muitas vezes supera aquilo que eu perdi. Naquele meu exemplo, eu coloquei uma diferença aí de R$5.000. Eu consigo superar essa diferença de R$5.000 ao longo desse tempo, investindo esse valor? Se eu consigo, então a migração é matematicamente vantajosa. Se eu não consigo, então não compensa migrar. Então, muitas vezes as pessoas tomam um tiro no escuro, decidem, o professor Rodrigo Tenório sempre fala isso, né? Não tomar uma posição já é tomar uma posição. Porque quando você sequer busca, sequer se inteira sobre o assunto, sequer vai atrás dos seus valores, você pressupõe que não migrar é a melhor decisão sem fazer uma análise, você, na verdade, está tomando uma decisão. A omissão, ela é uma decisão, né? Então, essa é a orientação que eu sempre digo. É preciso fazer uma análise individual, ainda que ao final você conclua que matematicamente não compensa. Olha, não compensa para mim não migrar, mas aí você tomou uma decisão com esse fundamento. Então, as pessoas chegam muito para mim perguntando, eu vou fazer o que você vai fazer. E não pode ser assim, porque os meus valores são individuais. Eu tenho uma história contributiva que é diferente da de um colega. E é interessante, Putinho, só para finalizar aqui minha fala. Aí os colegas que entraram junto comigo, não, mas é porque eu entrei junto com você, então a sua situação é igual à minha. Nem tanto. Às vezes você tem um período anterior de um outro serviço público, a diferença no cálculo do benefício especial para homem e para mulher. Então, de fato uma análise individual. Filhos, né? Filhos, quantidade de filhos, herdeiro. Então, são tantos fatores, né? Fora os emocionais, né? Fora os emocionais. O professor Rodrigo Tenório, ele sempre menciona isso nas aulas dele, né, professor? Esses critérios, né, emocionais que envolvem as decisões, né? Os aspectos psicológicos são relevantíssimos. A adequação ao perfil individual é absolutamente necessária de ser feita em relação à migração. Ainda que haja uma pequena diferença, positiva, inclusive, em relação à migração, pode ser que não seja melhor para aquela pessoa migrar por conta da angústia que isso gerará, né? Então, esses aspectos emocionais contam demais. Tem gente que não se sente confortável de estar, pelo menos a princípio, numa minoria. A pessoa fica desesperada com aquilo, querendo estar no bloco maior, por conta da inércia típica, né, da administração pública. Só que a pessoa troca uma aflição futura por uma presente. Porque no futuro, a minoria estará em regimes diversos do regime de previdência complementar. Todo mundo que entra na União desde 2013 já entra no regime de previdência complementar. No Piauí, a partir da criação do regime de previdência complementar, também em 19, se não me engano, a mesma coisa. Né? No Mato Grosso, em 2020, e assim sucessivamente nos demais estados. Essa análise tem que ser rigorosamente individual. Eu acho que a pergunta que eu mais respondi na vida não foi qual o seu nome. A pergunta que eu mais respondi na vida foi: devo ou não migrar? Né? Sem dúvida nenhuma, milhares e milhares e milhares de vezes eu já respondi isso. E a resposta é sempre igual: você não tem a menor ideia. Eu não te conheço. Né? Essa análise tem que ser muito individualizada. Quando eu dou aula para grupos maiores, essa pergunta surge. Eu sempre respondo da mesma forma. Pode ser que a pessoa que entrou no mesmo dia que eu, que tem a mesma idade que eu, que tem o mesmo número de filhos que eu, tenha uma solução diversa para ela. Não necessariamente vai ser a mesma que eu adotei. Esse ponto talvez seja o mais importante para ser falado na migração. Na primeira, entenda onde você está, como é que funciona o regime próprio de previdência, a gente pode falar daqui a pouco, mas saiba que o regime próprio funciona como uma repartição de recursos. Se chama de repartição simples por isso. Todos os meses, descontam-se contribuições previdenciárias aos servidores, inclusive sobre o 13º. A União, ou os estados, ou os municípios aportam a parte que eles cabem nessa mesma conta, e essa conta é repartida entre os usuários do sistema previdenciário. O que significa que não tem nada seu lá, servidor. O que se pagou já se gastou, se gasta mês a mês. Se um dia você quiser ter de volta algum recurso via ação judicial, o lastro financeiro não será essa conta, porque essa conta está vazia.
E aí, quais as reformas aconteceram, né? Quais os desgastes na proteção previdenciária? Será que isso deve ser levado em consideração na decisão de migrar ou não? Para mim, sim. Evidentemente, isso deve ser levado em consideração. A decisão não é simples, exige sim estudo, né? Como mencionou Gisela, é crucial ir buscar essas informações. Esse relatório do Grupo Financeiro do Servidor, ele surge a partir de um pedido meu, porque os meus alunos pediam isso e eu não podia fazer por conta de vedações da profissão, de dar parecer jurídico, digamos assim, né? E aí pedi para o Puccini e para o grupo que ele coordena, junto com advogados, inclusive, produzir um relatório seguindo a minha doutrina. E o relatório ficou excepcionalíssimo, né? Tem mais de 100 informações sobre a vida do servidor, comparando a situação pré e pós migração. Talvez esse seja o primeiro passo, você que está pensando em migrar, né? Peça o relatório. E se tiver a sorte de ter uma tutoria individualizada no seu estado, faça. No Piauí, Gisela está fazendo. Eu faço em outros estados. Professor Hugo, Gisela e Hugo foram treinados por mim. Os dois fazem isso brilhantemente. E, infelizmente, nós não temos perna para cobrir todos os estados ainda, né? Não temos como dar aula para todo mundo ainda. Mas tendo essa possibilidade de obter o relatório e fazer a tutoria, você vai estar muito bem calçado para decidir se vale a pena ou não migrar. Gisela deu um exemplo de caso que não era viável a migração, né? Ontem eu atendi 2 alunas do Mato Grosso e a minha conclusão foi exatamente igual, Gisela. Foi que para ela não seria melhor migrar. Mas fecho esse parênteses inicial da migração e devolvo a palavra para o Puccini e pergunto se não seria o caso de eu e Gisela falarmos um pouco sobre a reforma da Previdência, né, que os servidores passaram e as consequências disso para uma possível escolha relativa à migração. Isso, eu ia puxar esse gancho, professor, até, né, na esteira do que o senhor está falando. Reforma da Previdência e abertura de prazo de mudança de modelo de regime previdenciário. O que é essa sequência? E aquele que já passou pela migração, né, pela abertura, o que ele espera? Um novo prazo, uma nova abertura? Como é que o senhor vê essa questão? Veja, a gente viu isso na União, né? 17, 18, 19, 22, agora a réplica aí nos estados, Piauí terminando agora, Mato Grosso terminando no fim do ano, mas já murmúrios aí de alguma reabertura. Dá uma ideia do senhor com relação a isso, né? Reforma, migração e pós-migração, o que o senhor tem? Então vamos começar lembrando os nortes das reformas até agora. Nenhuma delas foi positiva para o servidor. Desde a primeira reforma 20, em 98, ela já foi negativa. Seguiu a reforma com a emenda 41, em 2003, uma reforma por lei ordinária em 2015, que alterou os padrões de pagamento da pensão, e outra reforma via emenda constitucional na União, a emenda 103, com folga a pior delas. Os estados, como Piauí, emularam essa reforma da emenda 103 e acompanhavam a União nas reformas anteriores a ela. O que aconteceu com essas reformas? Primeiro, o tempo de contribuição subiu. Antes se exigia 0. Os servidores pré-primeira emenda, na emenda 20, eles não precisavam contribuir, era uma garantia constitucional, eles se aposentavam somente com o tempo de serviço. Depois, criam-se tempos de serviço diversos para homens e mulheres. Até a emenda 103, 35 anos para homem, 30 para mulheres. Agora, para se ter direito à integralidade da média, é necessário contribuir por 40 anos. Tá? Sobem as idades, tanto para homem quanto para mulheres. Era 60 homens, 55 mulheres. Passa a idade de homens a ser 65, para mulheres, 62. Os benefícios previdenciários são fragilizados. Primeiro, havia paridade de integralidade, até a emenda 41 de 2003, 19 de 12 de 2003, a data limite, quem entrou até essa data tinha paridade de integralidade. Quem entrou depois passa a receber as médias. Na época, média das 80% maiores remunerações. Tá? Isso compunha a aposentadoria voluntária. Quando vem a emenda 103, amplia-se esse percentual. Sai de 80% para 100% das remunerações. Se você inclui as 20% menores, evidentemente você faz a média cair. E depois que se chega a essa média, faz-se a seguinte conta. Incide um percentual fixo de 60% sobre esse montante e para cada ano contribuído além de 20 anos, acrescentam-se 2%. Logo, para ter direito a 100% da média, é preciso contribuir por 40 anos.
Queda brutal, como muito bem lembrou a Gisela, da pensão por morte, da aposentadoria por incapacidade. Não é escolha mais ter seguro, é obrigação. Não dá mais para não ter seguro. Tá? Se você não tem filho, não se preocupe, pelo menos seguro por invalidez, para invalidez você tem que ter. Certo? Diante dessas mudanças todas, qual foi a alternativa que se abriu aos servidores? A migração de regime. Essa migração na União já se deu a oportunidade em várias janelas, em 4 janelas na União, e fica todo mundo esperando uma próxima janela. Né? Mas qual foi o susto que aconteceu ano passado, que já sabia que aconteceria na nova janela, na última janela previdenciária? Ela é aberta via MP. E essa MP traz critérios de imigração piores do que os das janelas anteriores. Há uma redução brutal no cálculo do benefício especial para quem migra. Benefício especial, sendo muito sucinto, é uma espécie de indenização paga àqueles que migram. E aí, quem não tinha migrado outra vez se desespera por conta disso. Por pressão das associações, trabalho político muito bem feito das associações, esse critério é refeito quando a MP vai ser convertida em lei. E aí aplicam-se as mesmas regras da Lei 12.618, que previa as migrações prévias, né, a essa nova janela. E aí facilitou-se a vida do servidor. Mas o que é que se espera, então, você disse, né, e aí, para as próximas reformas? Se espera que, caso seja aberta nova janela de imigração, é muito possível que as condições sejam piores do que as atuais. É muito possível que as condições reflitam os parâmetros de aposentadoria atuais, que são piores para os servidores. Nós já vemos isso em alguns estados. Tá? Hoje o benefício especial ele é pago de 2 maneiras nos estados. Ou ele é pago como se faz na União, paga-se um valor junto com a aposentadoria e junto com a pensão, com a forma de cálculo basicamente idêntica entre a União e o estado do Piauí, por exemplo. Outros estados já incorporaram as regras novas da emenda 103 e outros fazem o pagamento em cash, via depósito na conta corrente ou na conta da entidade de previdência complementar. Alagoas, por exemplo, exige que o pagamento seja feito na conta da previdência complementar. Mato Grosso, outros estados que se faz isso, possibilita pagamento tanto na conta corrente quanto na conta previdência complementar. Qual é a perspectiva dessas pessoas? É a perspectiva que abra uma nova janela. Agora, é ilusão ter a perspectiva mais positiva possível. A ilusão de que essa nova janela será aberta nos mesmos termos. Se eu pensasse em migrar, eu não iria esperar por outra janela. Nada garante, um, que haja uma nova janela, e 2, que os termos de imigração sejam idênticos aos atuais. Né? No Piauí, Gisela já nos trouxe a informação de que há já o boato de que será prorrogada a migração. Espero que seja prorrogada os mesmos termos, seria ótimo. Mas não dá para garantir isso para ninguém. Né? Na União, isso aconteceu. A lei nova, inclusive, já previu que quando vier nova migração, os termos serão mais severos. Claro que uma nova lei pode alterar isso, mas hoje o quadro é assim. Se vier nova migração, os termos serão piores. Então, você que está pensando em migrar ou que resolveu acordar agora para o tema, tente se decidir enquanto a janela está aberta. E aí, você terá muita probabilidade de se beneficiar de regras melhores do que aquelas que virão numa eventual janela futura. Esse é o quadro que eu acho que vai acontecer, Puccini. Ótimo. Aproveitando a nossa audiência aqui aumentada, quem quiser fazer perguntas, pode colocar, nós vamos, na medida do possível, respondendo. Gisela, você que está à frente aí, fazendo as tutorias, né, para o grupo, junto com o professor Hugo, na parte de investimento, professor. Vantagens e desvantagens da migração. Você consegue descrever algo assim? Professor, fica à vontade também para a gente fazer um debate aqui entre vocês dois, complementando um ao outro, tá? Perfeito. Fica à vontade. Pronto. Eu sou até assim, suspeita para falar, porque eu vejo tantas vantagens na migração que a única vantagem... Eu tenho esse aspecto que a gente estava falando, do aspecto emocional, né? Assim, o servidor que não se sente confortável emocionalmente não compensa a migração, né? Mas eu só vejo desvantagem na migração, para além dessa questão dos fatores externos, digamos assim, emocionais. Eu realmente vejo desvantagem apenas, assim,
professor Rodrigo Tenório citou essas as alunas que atendeu ontem, e eu me recordo de alunas, foi inclusive do Alagoas, né? Porque o Alagoas ele tem essa forma de pagamento do benefício especial diferenciado, e acabou que no caso daquelas alunas, matematicamente não compensou, né? Então, quando que eu vejo desvantagem na migração? Quando não há tempo hábil, às vezes a pessoa está muito próxima de se aposentar. Tá? Era até um caso dessas alunas, faltava 10 anos, 12 anos apenas para a aposentadoria. Portanto, elas não tinham tempo hábil para formar essa reserva que compensasse a notória perda, porque é natural que haja uma perda, né, entre somando esse benefício especial com o teto do RGPS, havia uma diminuição de aposentadoria se elas migrassem do que seria a aposentadoria não migrando, né? Então, basicamente, se o professor Rodrigo Tenório vislumbrar alguma outra desvantagem, mas ao meu ver essa é a principal, é quando financeiramente você vai ter perdas mesmo financeiras, né? Ora, a minha aposentadoria, se eu ficar, é maior do que a minha aposentadoria se eu migrar, porque eu não vou ter tempo. Faltam 12 anos para eu me aposentar. Eu não tenho tempo de, por mais que o acréscimo salarial, no caso dessas alunas, era até significativo, mas o tempo, o investimento também tem muito tempo, né? O tempo, os juros compostos, eles fazem a mágica dos juros compostos, precisa de tempo. Em 10, 12 anos não havia tempo hábil. Então, isso é a parte do professor Hugo, né? Que é também o mestre aí das finanças, e aí se mostrou que não era vantajoso. Então, essa eu posso apontar como uma grande desvantagem, qual o lado ruim seria esse, né? E as vantagens de migrar, se blindar de futuras reformas que virão, né, como o professor Rodrigo Tenório estava explicando, elas virão, isso é uma realidade, as pessoas às vezes... Eu já escutei, isso é muito pessimismo. Não é pessimismo. Basta você olhar o passado, observar o que já aconteceu, né, para se prever que no futuro reformas ainda mais duras virão. Né? Outro fator importante também citado pelo professor Rodrigo Tenório na fala dele. Com o tempo, o maior número, a grande massa de servidores vai estar dentro do campo daqueles do regime complementar, seja porque migraram ou, principalmente, falando porque são as pessoas que entraram após a instituição desse regime. Então, você imagina um cenário daqui a 30 anos, pouquíssimos servidores daqui a 30 anos estarão no regime propriamente dito, sem ser o regime complementar, né? Não vai mais ter quase ninguém. Então, quais são as vantagens de permanecer no regime? Por exemplo, eu volto a falar aqui da paridade, da integralidade, que as pessoas elas batem muito nessa tecla, mas eu ainda tenho paridade e integralidade. Agora, os policiais, a carreira policial conseguiu de volta. Nós temos integralidade. Tá, mas e você acha que daqui a 20 anos isso vai ser uma vantagem? Porque a maioria das verbas não vai ser composta por verbas que vão integrar o salário. Não vai haver interesse da própria categoria nisso, né? Qual o interesse que essa categoria daqui a 20, 30 anos vai ter de engordar, de incorporar gratificações, aumentos em parcela que elas não vão levar para a aposentadoria? Então, até a gente pensando no futuro, a integralidade e a paridade daqui a alguns anos ela vai ficar cada vez menos atrativa, assim, não vai ter grandes vantagens. As pessoas, como disse o professor Rodrigo Tenório, estão antecipando, estão sofrendo hoje para evitar um sofrimento lá na frente e que virá, né? Então, basicamente, assim, são esses os pontos. O professor Rodrigo pode complementar o que o senhor vê como mais vantagens e desvantagens. Posso sim. Dentre as vantagens, talvez a principal seja a diversificação de fonte de renda. Então, quando se migra, dá-se uma sobra por conta da redução da contribuição previdenciária. Aumenta um pouco o imposto de renda, afinal, se deduz a contribuição previdenciária do imposto de renda, mas é sempre positivo o resultado. E esse montante pode ser investido para que, ao final do período, gere uma reserva e dessa reserva serão extraídos os frutos para complementar a renda. Só com isso, diversifica-se o lastro financeiro na aposentadoria. Nós teremos, no mínimo, um lastro público e um lastro privado. Então, ponto 01. Se você é queimador de dinheiro,
o dinheiro que para na sua conta ele evapora como água em panela quente, não migre. Pouco importa o grau de vantagem. Fica onde você está. Não migre, porque você vai ficar sem um e sem o outro. Outra vantagem que eu vislumbro, e foi talvez o fator que mais me fez pensar na migração, se dá em relação à pensão e à aposentadoria por incapacidade. O benefício especial não sofre os cortes que a pensão gerará para o servidor. Então, aqui em casa, a minha pensão ficou coisa de 60%, 70% superior, só pelo fato de eu ter migrado e por conta das fórmulas, não é o caso a gente entrar nelas agora, mas por conta das fórmulas, o benefício especial escapa desses cortes. Tem mais uma possibilidade. O benefício especial, e vocês dois já conhecem a minha tese sobre o tema, para mim é Instituto Civil, isso já foi reconhecido pela AGU, mas também indenizatório. Então, eu acho possível a judicialização do tema para que o benefício especial saia do teto constitucional. Então, a soma do salário mais da aposentadoria, né, o teto RGPS, mais benefício especial, ou, caso o servidor faleça, a soma do salário do seu cônjuge com um benefício especial deixado na pensão poderá ultrapassar o teto constitucional se essa ação for bem sucedida, coisa que não acontece no regime próprio ordinário. Vamos lembrar que a migração não significa sair do regime próprio ao RGPS, tá? O que todo mundo pensa, né? Você se mantém no regime próprio, mas com os ganhos limitados ao teto do RGPS. A migração também não significa ingressar numa entidade de previdência complementar, migrar para a FUNPRESP, por exemplo. Essa expressão não tem nenhum sentido. Você pode migrar e não se filiar à FUNPRESP, que é o meu caso. Tá? Desvantagens, já que eu acho que a Gisela tratou muito bem das demais vantagens. Além da que Gisela mencionou, eu acho que há uma desvantagem em relação à insegurança jurídica quanto ao benefício especial. Há um sentimento que eu não acho fundamentado, mas preciso reconhecê-lo. Há um sentimento de receio em relação ao Instituto Novo, tá? Que é o benefício especial. Mas vamos lembrar que, em termos jurídicos, a proteção otorgada ao benefício especial. Em primeiro lugar, o ato da migração é considerado o ato jurídico perfeito. Então, há proteção constitucional a esse ato. Em segundo lugar, temos a proteção oriunda da própria Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, que outorga uma imunização para aqueles benefícios oriundos de leis temporárias, como é o caso do benefício especial. Há um prazo específico para a migração, isso torna a lei temporária. E o benefício especial ostenta essa proteção. O benefício especial hoje é calculado de acordo com a jurisprudência administrativa vigente. A Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro também protege essas circunstâncias. Mas ainda assim é preciso reconhecer que é um instituto novo. E como instituto novo, ele está submetido sim a alternâncias da jurisprudência. Há uma decisão péssima, por exemplo, do Tribunal de Contas da União quanto ao benefício especial e quanto à migração. Péssima. Em primeiro lugar, acho que o Tribunal de Contas não tinha nem atribuição para fazer isso. Mas é preciso reconhecer que tem órgãos de administração seguindo essas orientações do TCU e calculando a menor, tanto o teto RGPS quanto o benefício especial. No cômputo geral, eu considero para o meu perfil a migração vantajosa, em especial pelo fato de eu diminuir o risco regulatório. Eu tenho neurose com o risco regulatório, esse risco nascido das mudanças normativas que se sucedem. Quando se migra, se retira da mesa dinheiro que estaria à disposição do governo para ser tributado, para ser reduzido, como ele bem entendesse com as reformas futuras. Quem migrou, no meu caso, teve a oportunidade de pagar uma contribuição desde o início 4, 5, 6, 7 vezes menor do que aquele que não migrou. Quem migrou sabe que o seu benefício não vai passar do teto do RGPS, então ele precisa investir necessariamente para cobrir a diferença. Quem não migrou está dependendo única e exclusivamente das regras de aposentadoria vigentes no momento em que ele fosse aposentar. Então, o grau de insegurança, para mim, é assustador. Mas isso é o meu perfil, né? Eu reconheço que tem uma boa parte dos servidores que teoriza a migração porque considera que não é capaz de investir sozinho. Já disse isso a vocês várias vezes, todo mundo é capaz de investir sozinho com alguma orientação. Então, analise o seu perfil e veja se você, com esse caso de você ser completamente gastador de dinheiro, queimador de dinheiro, nenhuma automação vai resolver, você não vai conseguir aplicar automaticamente nada. Tirando esse caso, todos os demais merecem análise. Tá? Professor, e
até para responder uma pergunta que está aqui, né? Nós sabemos, falando de regime de previdência complementar, né? O senhor mencionou bem ali, ninguém migra para um regime de previdência complementar, isso é um outro, né, que a gente combate aí as informações diariamente, mas fala um pouquinho sobre migrar para a FUNPRES, para a entidade de previdência complementar, e também gostaria que você mencionasse sobre a sua opinião, e também, Gisela, fica à vontade, aquele Estado que está abrindo já a oportunidade de mudança de modelo de regime previdenciário, mas que está pagando o benefício especial diretamente na conta da entidade de previdência complementar, né? Isso é legal? Isso vale? Vamos dizer assim, está certo isso? Uma vez que não se migra para o regime de previdência complementar? Ótima pergunta. Veja só, o artigo 40 da Constituição Federal é quem trata a matéria, né? Parágrafos 14, 15 e 16. No parágrafo 16 se diz que tanto a decisão de migrar quanto a decisão de se filiar à entidade de previdência complementar é voluntária. O servidor não pode ser obrigado a se filiar à entidade de previdência complementar nenhuma, né? A expressão migrar para a FUNPRESP é errada por si, né? O servidor pode migrar e pode não se filiar nos termos constitucionais. Aí vem alguns estados, especialmente Alagoas, e dizem assim, olha, se você quiser receber o benefício especial, você tem que se filiar à entidade de previdência complementar. Você obrigatoriamente precisa se filiar para receber esse montante. Me parece inconstitucional esse dispositivo. Ainda que se diga assim, não, mas é voluntário, o servidor decide se vai migrar ou não. Veja, essa voluntariedade tem que ser vista com muito cuidado. Há um Instituto de Direito Civil chamado lesão. Quando, por conta das circunstâncias gravosas que incidem sobre alguém, imagine alguém morrendo afogado, o outro ganha uma vantagem superlativa em relação a isso. Alguém morrendo afogado, o outro diz, eu te jogo uma boia se você me pagar R$1 milhão. Ele joga a boia, se salva. Ele pode executar essa dívida? Né? Claro que não. O Estado fez uma reforma duríssima. Ele diz para você, você só pode receber se você ingressar na entidade de previdência complementar. Ele quase te obriga a migrar e, ao mesmo tempo, vincula o recebimento do benefício à entrada na entidade de previdência complementar. Me parece que isso é matéria para ser judicializada com tranquilidade. O Estado não poderia trazer essa obrigatoriedade. Eu vi até que um aluno perguntou isso. Quem está obrigando, eu só conheço nos estados Alagoas, tá? Nenhum outro estado está tomando essa postura de obrigação para que esse valor seja recebido. Outros adotaram, Paraná, o Mato Grosso, adotaram essa possibilidade de receber em cash. Não sei se eu respondi todas as perguntas que você queria, Putin, quanto a isso. É isso aí. É isso aí. Legal. Vou fazer uma pausa aqui. Tem uma pergunta aqui, Sheila. Senhores acham, senhor professor, senhora Gisela, eles acham que o STF vai declarar inconstitucional a regra que revogou todas as antigas de transição? Ou vamos permanecer com 57 mais 30, o tempo que faltava em dobro? Enfim, fiquem... Não, me ajudem. Vai acontecer, inclusive já foi julgado, né? A ADI 7051, uma derrota completa dos servidores. Isso não vai acontecer. Esqueçam vitória no Judiciário, no Supremo, em relação à reforma previdenciária. A gente perdeu tudo até hoje. Tudo. A única coisa que a gente ganhava, os servidores, era a discussão relativa à progressividade na contribuição previdenciária, até que veio a Constituição e disse que era condicional, nessa emenda 103, cobrar progressivamente. As demais mudanças, não esperem mudanças positivas na Previdência. Acho que esse deve ser o norte maior. Acho que Gisela tem algo a dizer sobre isso também. Eu ia dar a mesma resposta. Eu não vislumbro a possibilidade do Supremo declarar inconstitucional as regras que foram... A parte da emenda que revogou as regras, isso simplesmente não vai acontecer. Não tem a menor possibilidade, não. Inclusive, eu acompanhando aqui o chat enquanto o professor falava, outro comentário aqui eu queria esclarecer, da mesma pessoa, da Sheila, né, que falta 5 anos para se aposentar, então não valeria a pena, porque não teria tempo para investir. Isso depende do valor do benefício especial. Para alguns alunos, o valor do benefício especial, para quem está perto de se aposentar, é tão alto
que somado ao teto do RGPS compensa sim, tá? Então, só fazer esse esclarecimento porque ela fez outras perguntas depois, tá? Então, não é assim, não é porque falta pouco tempo que não compense, é um cálculo mesmo, você tem que calcular. A sua perda, você vai conseguir compensar às vezes sim, às vezes mesmo faltando 5 anos, porque essa é uma tendência, inclusive, né, professor Rodrigo Tenório, quem está perto de se aposentar, em geral, tem benefícios pessoais altíssimos, né? Exato, exato. No caso do E aí MPF, fica vantajoso a aposentadoria e, como o senhor já falou, fica vantajoso a pensão por morte e a aposentadoria por incapacidade, que também é esquecida pelas pessoas. As pessoas esquecem que essa é uma situação, inclusive, ao meu ver, isso é uma coisa que me toca, isso é desesperador. É o momento que você mais precisa, o momento que você mais precisa, você teve um acidente de carro, você ficou tetraplégico, está no UTI em casa, lá vivendo. É o momento que você mais precisa e você vai ter uma perda significativa. E muitas vezes a migração é uma grande solução para esse problema. Em relação ao tempo, eu acompanhei alunos no MPF que já estavam no abono de permanência, ou seja, já tinham completado os requisitos para se aposentar, e para eles foi extremamente vantajosa a migração. Então, não dá para criar esse tipo de regra, né? Quem tem pouco tempo não compensa. Não, pode isso ser. não é uma regra, isso é como a gente fala dele, isso é uma análise individual. Aqui no grupo, quando fazendo vários relatórios, né, e observando um a um, eu lembro do ano passado, eu e o professor Rodrigo tivemos a iniciativa de fazer uma live voltada para o público, paridade e integralidade no abono de permanência, que nós identificamos esse grupo como um grupo assim, que precisava ser alertado. Benefício especial a depender da carreira de entrância, né? Ele entrou lá, por exemplo, numa carreira de Ministério Público Federal, Advocacia Geral da União, lá em 98, 94, 2004, 2002, 2001, a gente viu uma evolução do benefício especial muito elevada. E aí, junto com o tempo, e as mulheres se beneficiaram na ocasião da regra do benefício especial. Então, essa característica em si beneficiou muita gente em tomar essa decisão, né? Pensão por morte elevada, aposentadoria por invalidez, poder deixar uma pensão mais elevada para um cônjuge, né, por causa do benefício especial sendo cheio. Então, realmente, a afirmação da espectadora, ela ainda recebe ali, né, um flag, depende. E buscando isso, né, o que é o passo a passo hoje que vocês entendem para tomar uma decisão com embasamento? O que é que deve se fazer o servidor? Do momento que ele tem a informação até a tomada de decisão. Né? O que vocês consideram isso? Primeiro, ele tem que levantar os dados atuais deles, né, do regime próprio dele. Como é que funciona o regime próprio? Essa informação tem que ter. Precisa saber onde está e aí decidir para onde deseja ir. Depois, levantou as informações, eu entraria em contato com você e pediria um relatório da minha situação em específico. Nesse relatório serão descritas as circunstâncias dele pré-migração e pós-migração. Quanto você paga de imposto hoje? Quanto pagaria depois? Quanto paga contribuição? Quanto pagaria depois? Quanto valor sua contribuição de incapacidade hoje? Quanto seria depois? Aposentadoria voluntária. Que data você vai se aposentar? Se as regras de hoje seguirem vigentes. E assim por diante. Fez isso? Está com o relatório na mão? Conseguiu decidir? Não, não conseguiu decidir. Procura uma tutoria individualizada. Procura uma tutoria individualizada também no grupo. E aí eu acho que você está muito bem calçado, né? Veja, se a gente conseguisse oferecer o curso que eu dei lá no Piauí, que eu dei para todos os servidores da União, em todos os estados, seria ótimo, né? Mas a gente não consegue. Então, para conhecer o regime, eu frequentaria essa palestra. A palestra tem umas 4 horas, mais ou menos. Nós fizemos algumas até online ano passado, né, Putinho? Os cursos gravados ano passado. Então, eu obteria conhecimento nessa palestra. Não consigo ir à palestra. Se você é da União, lê o livro. Se você é do Estado, é muito provável que muito do seu Estado, muito do regime próprio do seu Estado, copie o regime da União. É muito provável mesmo, né? Já vai te dar pelo menos uma ideia do que você está enfrentando. E aí passaria por essa esteira, né? Então, palestra, relatório, tutoria.
Passando por isso, o aluno estará muito bem servido de informações para resolver o seu caminho. Bacana. O professor está mencionando, o Grupo Financeiro Servidor, ele disponibiliza hoje para a União, Estado do Piauí, Mato Grosso, Alagoas também, o relatório previdenciário. Mesmo aqueles que já fechou, a gente tem ali recálculo de benefício especial, memorial de cálculo, recálculo de aposentadorias. Então, ele menciona isso, o Grupo Financeiro Servidor tem disponível. E para o pessoal do Piauí, os servidores do Piauí, tem gravado uma palestra disponível lá, quase cerca de 3 horas, da palestra que o professor ministrou no Piauí há cerca de 1 mês e meio atrás. Está disponível a preço muito acessível hoje lá no site do Grupo Financeiro Servidor. Você que é servidor do Piauí, quiser se inteirar, entender esse panorama geral, R$ 159 agora na semana do servidor, está disponível para compra. Você pode ver no conforto da sua casa, aonde você quiser, porque é uma aula gravada, né? Legal. Falando aqui um pouquinho ainda dessa migração. Seguros e investimentos. O que eu devo fazer com a sobra? Migrei, né? Migrei, está sobrando lá no meu contra-cheque como referência o mês anterior, porque, como vocês falaram, né? Diminuir a contribuição previdenciária, aumentou um pouquinho de imposto de renda, mas fatalmente tem uma sobra. Fiz o relatório, né? Observei lá que a minha pensão por morte ou melhorou, ou piorou, mas mesmo assim ela não chega no que eu ganho hoje. E também eu tenho que me apropriar do tempo para fazer a recomposição desses valores. O que vocês acreditam que, depois da decisão, o servidor precisa, qual caminho ele deve seguir? Olha, Gisela, por favor. Eu sempre digo isso, costumo falar, depois que a gente começa a entender as regras previdenciárias, né, a reforma, ter seguro é uma obrigatoriedade para o servidor, que tanto faz, se migrar, se não migrar, independe, é totalmente independente. Porque com ou sem migração, a migração, quando a gente diz que a migração, ela mitiga perdas. Mas ela não, é óbvio que vai ter perda, né? Em caso de morte ou em caso de da aposentadoria por incapacidade, há uma redução. Não existe essa hipótese da pessoa ou vir a falecer e deixar uma pensão inteira, ou ter uma doença incapacitante e ficar com a pensão inteira. Isso não existe, e eu repito, isso não existe nem para quem tem paridade e integralidade, que é uma ilusão que alguns servidores têm. Isso não existe. Mesmo quem está na paridade e integralidade, se falecer, vai deixar uma pensão reduzida, com ou sem migração. Se tiver um evento incapacitante, a sua aposentadoria por incapacidade vai ser reduzida. A diferença só é que para quem migra, em quase que 100% dos casos, esses valores ficam melhores, mas ainda assim há uma redução. Então, como se proteger dessas hipóteses? Só existe a opção de seguro, né? O servidor, principalmente o servidor que tem filhos, mas é como achei a pontuação do professor Rodrigo Tenório muito pertinente no início da live. Se você não tem filhos, tá, então você não precisa se preocupar com o seguro de vida, mas você precisa se preocupar com o seguro por invalidez, né? Porque essa é uma hipótese, nós estamos sujeitos aqui a algo ocorra. E há uma redução drástica, né? Foi um dos pontos, né, professor Rodrigo Tenório, da reforma, que foi, assim, arrasador, até porque retirou-se as hipóteses, né, para a União. O Piauí, por exemplo, copiou isso, o Alagoas não copiou, o Alagoas teve essa vantagem, o Alagoas teve essa felicidade de não copiar esse ponto específico, mas atualmente as doenças graves, elas foram retiradas do rol de hipóteses. Supremo, né? Isso, né? Contagiosa e incurável, então, Alagoas também. As 3. Exato. Então, assim, hoje, antigamente eram hipóteses que se tinha a integralidade da média na aposentadoria por incapacidade, que hoje não tem mais. E nós estamos sujeitos a que isso aconteça. Então, seguro
de vida e seguro por incapacidade, que são inclusive seguros diferentes. Você, Putin, que é o mestre dos seguros, né? As pessoas acham que basta fazer um seguro de vida. Não, tem que fazer um seguro de vida, você tem que cobrir a incapacidade também. Então, é obrigatório com ou sem imigração. Bacana. Professor, sobre investimentos, você que é um especialista na matéria, CFP, CEA, né? O que o senhor me fala aí dessa área de investimentos? Abrir mão do seguro só vai ser possível se você tiver um volume gigantesco de dinheiro investido, né? Digamos assim. Então, vamos, desde já, a primeira coisa, é preciso conciliar investimentos e seguro. Não dá para optar por investir e deixar o seguro de lado ou vice-versa, né? A Gisele foi muito feliz em relação à pensão, um desastre completo. Há uma exceção em um outro estado, Mato Grosso, por exemplo, que permite que a pensão seja recebida integralmente nos casos em que ela for inferior a 3 mil ou que a morte se dê no exercício da função. Fora disso, esqueçam, a perda vai ser de 80%, 75% sempre. Seguro, primeiro tenho que escolher. Começo pelo seguro, faço já. Vou para o mundo dos investimentos, né? Passo 01, eu preciso fazer sobrar recursos para investir. Com a migração sobrará. Não coloque o recurso da migração no seu fluxo de caixa ordinário. Aquele dinheiro da migração é o dinheiro para o seu eu do futuro. Então, você precisa necessariamente, se você não sabe ainda onde investir, pelo menos destine esse recurso para algo absolutamente seguro e com liquidez até você resolver onde você vai investir. Algo como Tesouro Selic, por exemplo, CDBs pagando 100% do CDI. Respirei depois da migração, agora já consigo me organizar melhor. Comece estudando, né? Comece estudando. Esse produto que o Putin mencionará vai te ajudar muito. Eu dou um curso de educação financeira anual, online, comprido de 5 semanas. Isso pode te ajudar também. Mas esse ano, por exemplo, eu não consegui ministrar o curso, por falta absoluta de tempo. Estudei, ainda não estou muito seguro. Ou não quero estudar, não tenho tempo para isso. Qual é a alternativa? Procure um planejador financeiro. Primeira coisa que ele fará com você, e Hugo é o planejador do grupo, que também tem essas mesmas certificações que eu tenho, muito capaz, né? O Hugo foi o meu orientador para tirar essa orientação. Essa certificação de CFP, absolutamente honesto, né? Por isso escolhido, é o requisito número 1. Procure o orientador e ele vai definir qual é o seu perfil. O seu perfil é o quê? É conservador, é moderado, é arrojado? Você tem pouco tempo para se aposentar, você tem mais tempo para se aposentar, pode ir mais para o risco. E aí ele vai montar uma carteira de investimentos para você. Jamais concentre todos os seus recursos. Tem gente que diz assim, não, eu estou na Funpresp, ou estou na Previcomp Aui, eu estou com a vida de investimentos resolvida. Não, não está. E isso é o único risco que você não deve correr no mundo dos investimentos, o risco de ruína. Quando você concentra tudo no investimento só, você está correndo o risco de ruína. Nessa carteira que ele montará para você, ele levará em conta quais são os seus objetivos de rentabilidade. Veja, você não precisa ser o gênio dos investimentos, não, tá? Não precisa. Tem uma fala do Peter Lynch, talvez dos maiores gestores que já houve. Ele chegou a ganhar do Warren Buffett no período em que ele atuou, em termos de rentabilidade, que ele diz, olha, um excelente investidor é quem não faz bobagem enquanto está todo mundo desesperado. Então, basta não fazer bobagem. O tempo vai te ajudar por conta dos juros compostos. O tempo é o fator exponencial, tá? Nos seus investimentos. Então, crie uma carteira com mais de um ativo. Os artigos sobre o tema mencionam que 15 já são suficientes para o objetivo da diversificação, que é diminuir risco. Não sabe fazer isso sozinho ainda? Estude. Não tem condição de estudar? Ou estudou ainda está inseguro? Planejador financeiro. Acho que esses são os caminhos. Mas não trate investimento como algo que você fará quando sobrar dinheiro. Você precisa resolver o quanto você vai investir depois que receber o salário. Investiu, o resto você gasta, tá? Não gaste primeiro para depois investir, porque se você fizer isso, não vai sobrar nada nunca. E você vai se migrar e criar essa folga, perder o benefício que a migração poderia te dar, que é essa renda complementar adiante com a reserva formada pelos seus investimentos. Ótimo, excelente. E aí, lembrando, né, pessoal, amanhã o Grupo Finanças Servidor vai trazer algo inédito nesse tema da educação financeira que vai estar disponibilizado para vocês. Algo inovador nessa área, tá? Então, fiquem atentos, vejam a live amanhã que nós iremos lançar para vocês algumas informações. Respondendo 2 perguntas aqui que tiveram aqui no chat, isso aí agora vou fazer o meu jabá aqui, professores, é a área de seguros. Existe sim
seguros só por invalidez, doença e acidente, que contempla aí as perdas oriundas aí das reformas previdenciárias, e, inclusive, você que está pagando muito imposto de renda, né? Você migrou, está pagando mais imposto de renda, ou não migrou e está pagando muito, de qualquer forma, busque o Grupo Finanças Servidor, nos mande uma mensagem via direct. Existe possibilidade de fazer seguro para invalidez que abate do seu imposto de renda. Você consegue pagar menos imposto de renda se protegendo da reforma da Previdência e da migração. Professores, novamente, como ontem, né? Se eu tivesse aqui uma sonoplastia, ia botar aqui acabou, né? Eu acredito que esse tema aqui é para mais de 3 horas de conversa. Ficaríamos aqui horas com vocês, né? Mas sempre muito bom a gente debater sobre esse assunto. O tempo é curto, porque nós temos nossas atividades, em respeito ao horário de vocês também, dos nossos espectadores. Agradeço mais uma vez, gentilmente, ceder esse espaço de 1 hora da agenda de vocês. A live de amanhã, Girão, vai ser no mesmo horário, né? Vai ser eu e o professor Dr. Rodrigo Tenório amanhã, falando aí dessas proteções de riscos. Não deixe de seguir o @Finanças Servidor, não deixe de seguir os professores nas redes sociais, @professor Rodrigo Tenório, @Gisela Mendes. E muito obrigado mais uma vez a participação de vocês. Professor, Gisela, agradeço. Fica à vontade para fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, tá? Agradeço o convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, Putin é um tema que, se a gente pudesse, tivesse... É tema que é para 3, 4 horas. Infelizmente, não nem deu para responder todas as perguntas que foram feitas por conta um tema muito complexo, com pouco tempo, mas esperamos que a live tenha sido proveitosa aí para todo mundo que assistiu. Eu vou, antes de me despedir, responder só 2 perguntas que fizeram aqui. A primeira é como fica o regime sucessório para o casado em regime de comunhão parcial em caso de eventual separação? Terá que dividir com o cônjuge que acumulou para a aposentadoria? Sim, terá que dividir. Isso pode ser uma das desvantagens da migração. Mas, se você casou com uma pessoa, imagino que ela tenha um nível de confiança necessário para ter essa conversa, até mudar o regime ao longo do casamento. Né? E aí, segundo, eu migrei em novembro de 22, me aposentei em abril de 2023. Me aposentei pela regra do direito adquirido, artigo 2º da emenda 41. O tribunal não está me pagando teto INSS. Alega que eu teria que... Aí não tem o resto, mas eu imagino que ela queira dizer. Alega que eu teria que ter contribuído por 40 anos. Está completamente errado, tá? Está completamente errado. Como é que faz a conta de quanto você vai receber na migração? Calcula-se no seu regime originário. Se era da paridade, calcula-se o valor do salário atual. Se ele superou o teto, você recebe o teto. Você não tem que contribuir por 40 anos, que foram as orientações previstas naquele acórdão do TCU. Fosse você, eu iria judicializar a matéria aí. A chance de ganhar no judiciário é boa, né? Porque juridicamente é uma bizarrice exigir 40 anos para você ter direito ao teto do RGPS. Dito isso, Putin e Gisela, sempre um prazer reencontrá-los. Espero que nossa assistência tenha gostado bastante da live e amanhã nós nos encontramos para a última live dessa semana no servidor. Muito obrigado. As perguntas que nós não conseguimos responder, quiserem enviar via direct, garanto a vocês que serão respondidas na íntegra. Mais uma vez, muito obrigado. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.